Todo mundo sabe que se exercitar regularmente é importante, independente da idade. Mas justificativas como falta de tempo, de dinheiro e deslocamento ainda são muito usadas. Mais da metade dos adultos nas capitais brasileiras não seguem as recomendações dos profissionais. Praticar, no mínimo, 150 minutos de atividade moderada por semana. Os benefícios dessa prática regular são muitos. As pessoas que fazem atividade física com frequência garantem que o aperfeiçoamento das habilidades atléticas e perda de peso são apenas alguns deles. Confira! Os avanços tecnológicos nos proporcionam mais comodismo e praticidade no dia a dia. Hábitos simples como mudar o canal da TV se tornam ainda mais fáceis. Antes o homem ele precisava se movimentar mais para suprir as suas necessidades básicas, né? Então, ele caminhava mais para se deslocar, né? Hoje a gente tem os meios de transportes mais fáceis. A tecnologia, né, está sendo inserida de uma forma muito rápida e muito cedo na vida das pessoas. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde este ano aponta que nas capitais brasileiras a maioria dos adultos não se exercita conforme recomendação de profissionais. No mínimo 150 minutos por semana de atividade com intensidade moderada. Em Belo Horizonte, apenas 36% dos adultos se exercitam regularmente e a maioria são homens. É mais um aspecto social e cultural do que propriamente as barreiras para a prática da atividade física. Normalmente as mulheres elas têm mais responsabilidades sociais, porque ela também, a mulher ela está também inserida no mundo do trabalho, né? E só que socialmente ela tem mais responsabilidades na família, em casa, o cuidado com os filhos. Bom, eu até tenho aparelhos em casa, bicicleta, mas não tenho tempo para fazer. Eu acho que as pessoas só vão pensar que é importante o exercício depois que elas virem que a saúde acabou, que a saúde não está legal. Aí elas vão ver que devia ter feito praticar o exercício físico. Na minha escola tem muita pessoa que não exercita, minha família. Falta de tempo, principalmente em cidade grande, muita gente acaba ficando presa em trânsito, essas coisas, e acaba chegando em casa e não tem mais energia, pique nenhum para frequentar uma atividade física. Justificativas como a correria, a falta de tempo e a demora no deslocamento são as mais comuns entre os brasileiros. Mas essa não é mais a realidade do estudante Pedro, que percebeu a importância de se exercitar regularmente há 5 anos, quando estava 30 quilos acima do peso ideal. Estou tentando até hoje chegar na minha melhor forma. Mas já perdi 30 quilos e isso já foi muito bom para mim. E isso me incentiva a continuar. O importante é regular o que você come, a alimentação e bastante exercício. Igual eu fazia musculação e eu corria também todos os dias, que é muito bom exercício aeróbico para perder peso. Além da perda de peso, a prática regular de atividades físicas é fundamental para prevenir doenças e para o bem-estar do corpo. Que é a válvula de escape para você descansar a mente, né? Porque com o dia a dia você fica mais... porque tanta coisa na sua cabeça, tanta informação, aqui você vem mais para esvaziar. Você trabalha o corpo e descansa a mente. Melhoria do sono, circulação sanguínea, capacidade cardiorrespiratória, tonificação muscular, diminuição dos fatores de risco para obesidade, hipertensão, diabetes, cânceres. A atividade tem que fazer parte do cotidiano para que o organismo se adapte aos esforços físicos e não perca o estímulo. Este profissional da educação física garante que existem maneiras de manter o aluno motivado. Sempre pergunto ao aluno o que ele quer fazer, qual é o objetivo dele. A gente consegue encaixar melhor, a gente também consegue ver o perfil do aluno. Tem aluno que a gente pergunta, já malhou? Já? Quantos anos? Uns 5 anos, só que sempre com pausa. Aí você consegue perceber, talvez é um aluno que não goste tanto só de musculação. Então a gente vai conseguindo encaixar isso e sempre trocando ideia para ver o que ele gosta no treino, o que ele não gostou. E se engana quem pensa que atividade física é só para jovens e adultos.
Pode ver que criança, a gente trabalha na questão de desenvolvimento motor, né? É onde que a gente consegue fazer a gente consegue ter um adulto que dá conta de jogar uma bola, que é bom no que faz, que dá conta de treinar futuramente. E a terceira idade, ela entra na questão de tentar manter a saúde, que hoje a terceira idade não tem tanto aquele perfil de academia, né? Porque da época deles não era assim. Então a gente tenta resgatar isso um pouquinho, dar uma ajuda para eles, questão de fortalecimento, que com a idade a gente vai perdendo força, vai perdendo flexibilidade. Não precisa ser bem na academia, a academia é melhor, mas você pode fazer em qualquer lugar, não vai tomar muito seu tempo. O Malicuia desta semana embarca para o Velho Oeste americano. Cenário dos clássicos filmes de Bang Bang com os típicos saloons. As cidades de lá foram erguidas no meio do deserto. Albuquerque não é uma típica cidade americana. A região, que já pertenceu ao México e foi anexada pelos Estados Unidos em 1891, mantém até hoje traços típicos da cultura e da culinária latina. Nós pegamos carona nas experiências de viagem do estudante de jornalismo Luiz Felipe para conhecer um pouco o interior dos Estados Unidos. Oi, meu nome é Luiz Felipe e eu fui de Malicuia para Albuquerque, nos Estados Unidos. Fiquei lá de janeiro até o final de maio estudando e nos Estados Unidos até o comecinho de junho. Era até engraçado porque na aula, durante as aulas que eu tinha na universidade, eu conseguia entender perfeitamente tudo que os professores falavam. Que eles falavam mais devagar, sem sotaque. Agora, quando algum aluno, alguma pessoa da minha sala vinha conversar comigo, eu já tinha que pedir para repetir, porque eles falavam meio embolado, meio com sotaque, e era um pouco difícil de entender o que estavam falando. Com relação a outros aspectos também, a adaptação na cidade, no começo foi um pouco difícil, mas depois eu fui me ambientando e me acostumando mais. Por exemplo, com relação ao clima, eu cheguei lá no período de inverno, então Albuquerque estava muito frio. Lá, como é na região desértica, no período de inverno faz muito frio, venta bastante, e no período de calor também aí inverte, faz muito calor. Outra coisa é com relação à alimentação lá, que como antes aquela região lá pertencia ao México, então ela tem muita influência ainda da área do México. Principalmente o povo, tem muito mexicano lá, a comida, muita coisa com pimenta, muita coisa burrito, quesadilha, muita coisa baseada no México, assim. Então, a alimentação de lá, dificilmente você às vezes pensava que você estava nos Estados Unidos com relação à alimentação, que era muita coisa até mexicana, bastante influência mexicana. Um dos pontos mais legais também de Albuquerque é com relação à arquitetura, porque como a cidade antes pertencia ao México, lá no extremo oeste hoje dos Estados Unidos, ela tem muitas casas que ainda elas mantêm bem aquele estilo que a gente vê em filme de faroeste, de bang bang. E a própria universidade, a grande parte dos prédios dela, o próprio prédio de jornalismo era dessa forma. E tinha até uma área da cidade que chamada Old Town, onde eles preservaram toda essa arquitetura com alguns bares, uma igreja, tudo bem nesse estilo, bem do período do século XIX, início do século XX, quando o Estado estava ainda se integrando ainda aos Estados Unidos, mas ainda com aquela forte influência mexicana. Um ponto legal também da universidade é a forma como que eles dão importância e tratamento para o esporte, qualquer tipo de esporte. O futebol americano, basquete, claro, esses principalmente, basquete, beisebol e futebol americano, lá tem grande incentivo. E até mesmo para Albuquerque, que é uma cidade pequena, a gente ia no estádio assistir os jogos lá do time da UNM e era uma coisa assim muito grande para a universidade, que não estava em nenhuma grande liga, que não estava disputando grandes campeonatos, e era uma coisa muito grandiosa, e
a forma como que eles tratavam também os alunos que praticavam o esporte, que eram na universidade, isso era muito bacana e que eu acho que seria até interessante se a gente seguisse nos mesmos moldes. Albuquerque e até outras cidades que eu fui, igual São Francisco, Los Angeles, San Diego, tudo lá tem que fechar às 2 da manhã. Então, independente se você está numa balada, se você está num bar, vai dando 1h30, 15 para as 2, eles acendem as luzes e vão mandando você embora, porque eles têm que fechar. E até as próprias festas assim que tinham em casa, como a gente estava lá lidando com universitária, a gente praticamente todo final de semana tinha festa para a gente ir. E até as próprias festas, elas começavam cedo, em torno das 10, 11 da noite, e não acabavam tarde. No máximo 3 da manhã, 2 da manhã, não é muito igual aqui o Brasil, que começa e não tem hora para acabar. E Albuquerque agora, por causa da universidade, é uma cidade que está recebendo muito intercambista. Então tem gente de todo lugar lá. Eu conheci gente do México, gente da Inglaterra, da Alemanha, de vários lugares da Europa. E isso foi muito bom para ainda conhecer gente de cultura ainda mais diferente e diversificar a nossa cultura e a nossa visão de mundo. E é um ponto muito legal em Albuquerque. Lidar com pessoas diferentes, com uma cultura diferente, acrescenta muito assim para a vida da gente. E ainda morar sozinho, longe assim de casa por 5 meses, é um desafio muito grande, que no começo a gente fica meio apreensivo, mas que depois a gente vai descobrindo, vai sabendo lidar com isso e é tudo um grande crescimento e é muito importante. Olha, eu tenho muita vontade de voltar para Albuquerque. Apesar de lá ser uma cidade parada e eu gostar muito assim de lugar agitado, eu gostei muito de lá. Ela é uma cidade que eu realmente tive um carinho e voltaria lá, tipo assim, hoje, se pudesse. No próximo bloco, você vai conhecer a história de uma avó, um neto e uma lição de vida. Tem também muitas atrações culturais. Ficou curioso? Então não perca tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já!